Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui com mais um vídeo, como eu prometi a vocês, sobre escatologia, tá? Nós vamos estar alimentando esse canal com escatologia. Hoje, o vídeo que nós vamos gravar aqui vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Por que essas 7 igrejas estão no livro de Apocalipse? Sendo o livro de Apocalipse um livro profético, um livro de revelação, acontecimentos futuros. Qual o porquê, qual o motivo dessas 7 igrejas estar no livro do Apocalipse e receberem 7 cartas e serem notificadas, tá? Eu vou estar comentando para vocês o motivo que essas 7 igrejas se encontram nesse livro profético, o livro de Apocalipse, tá? Mas antes eu quero te pedir que você que já é inscrito no canal, deixe seu sininho ativado para estar recebendo os vídeos semanais aí. E deixa aí também o seu comentário, tá? O seu joinha aí para estar ajudando a gente no canal, tá? Você que não é inscrito, inscreva no canal para estar recebendo também esse material, esses vídeos que a gente está postando aqui sobre escatologia, tá? Nós vamos discorrer sobre todo o Apocalipse aqui, nesse estudo, tá? Até chegar ao finalzinho de Apocalipse, capítulo por capítulo, nós vamos estar falando sobre ele, tá? Hoje o assunto é as 7 igrejas que estão na Ásia. O porquê que essas igrejas estão no livro do Apocalipse? Qual a necessidade, qual o sentido delas estar lá, tá? O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele tem uma introdução envolvendo aí 5 pessoas no início, tá? O livro começa falando que o livro de Apocalipse é a revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação que Deus, o Pai, deu ao seu Filho, que é Jesus Cristo, e o seu Filho, através do seu anjo, as notificou a João. E João recebeu todas essas visões e enviou para as 7 igrejas da Ásia. Então nós temos aí a revelação que estava no Pai, o Pai revelou para o Filho. O Filho enviou o seu anjo e o anjo notificou a João. E João notificou as 7 igrejas que estão na Ásia, tá? Esse é o livro de Apocalipse. Agora, por que que essas igrejas estão na Ásia? Essas igrejas da Ásia estão no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai girar o assunto todo, tudo que João viu, tudo que João escreveu, foi para 7 igrejas da Ásia. Foi, tá? Quando João vai fazer a saudação no livro de Apocalipse, ele cumprimenta aqui no capítulo, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte de Jesus Cristo, ou que seja, João cumprimenta as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele envia o livro para lá e a saudação dele é para as 7 igrejas. Por que o foco e o centro nas 7 igrejas que estão na Ásia? No versículo 10, ainda no capítulo 1, João fala assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz como voz de trombeta que dizia: o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo. Virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com a roupa comprida. E na sua cabeça, o seu cabelo era branco como lã, como neve, né? O olho como chama de fogo, os seus pés semelhante a um latão reluzente, né? Aí no versículo 16, assim, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada. E eu, quando vi, caiu aos seus pés como morto. Só que o anjo, Cristo, né? João tem uma visão do Cristo glorificado aqui, que vai tocar nele, vai colocar ele de pé, e vai estar dando para ele aí a explicação da visão. No versículo 20, Jesus fala para João: o mistério das 7 estrelas que você viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, né? E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou que seja, João tem uma visão de 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um que é Cristo, tendo na sua destra 7 estrelas. Aí Jesus fala para ele:
As 7 estrelas são os 7 pastores que estão na Ásia, nas 7 igrejas da Ásia. Esses são os pastores, as 7 estrelas. Os 7 castiçais, as 7 lâmpadas, são as 7 igrejas. E Jesus está no meio dessas 7 igrejas. Agora, interessante a gente observar o seguinte, que essa igreja da era de João, do tempo de João, ela já passou, aquela geração passou. Então, por que o livro ser escrito para uma geração que acabou de passar? Por que o livro foi enviado para 7 igrejas? Aquelas 7 igrejas que estavam na Ásia, no ano em que João foi preso no ano de 95, depois de Jesus ter nascido. No ano 95, João estava preso na ilha de Pátimo. No ano 96, ele escreveu o livro de Apocalipse. Observa que no período que ele estava preso, no ano de 95, tinha 7 igrejas na Ásia. Cada igreja vivia naquele mesmo ano um comportamento diferente de todas as outras. As 7 igrejas viviam de uma maneira distinta. Nenhuma igreja tinha um comportamento idêntico à outra. Então, observe, nós tínhamos 7 igrejas locais. Jesus não deu placa a essas igrejas. Essas igrejas não têm nome de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas não têm esse nome. Essa igreja é única, noiva de Cristo. E do grego eclésia, minha igreja. Essa é a igreja do Cordeiro, que não foi rotulada, não tem placa. O nome dela é noiva do Cordeiro. Então nós tínhamos 7 igrejas locais. Essas igrejas, o nome de Sardes, Esmirna, Tiatira, nome de cidades. A carta, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Tiatira, não são nome dessas igrejas. Essas igrejas são única noiva do Cordeiro. E cada uma vivia um comportamento distinto do outro. Por que isso? Porque cada comportamento de cada igreja que compunha a Ásia, aquelas 7 igrejas, representava um período que a igreja de Cristo ia passar aqui na terra até o dia do arrebatamento. Nós temos 7 fases da igreja vivida, sendo representada nessas 7 igrejas em um ano só. Em 95, todas as igrejas viviam um comportamento diferente, porque cada comportamento representava um período que a igreja de Cristo iria passar, vai passar até o dia do arrebatamento. Ou vocês acham que essas igrejas receberiam apenas uma carta de exortação num livro profético, num livro futuro? Qual sentido seria? Talvez teria que estar numa carta doutrinária, uma carta de correção, numa carta paulina, e não num livro de revelação, um livro apocalíptico. Então, essas igrejas que estavam ali na Ásia Menor, que estavam na Ásia, que compunham ali, que faziam parte desse grupo de igreja, elas viveram um tipo de posicionamento que a igreja, alguns já passou, tá? Nós vamos observar aqui que, eu até fiz uma anotação aqui, que Antônio Gilberto, um dos maiores escatologistas aqui no Brasil, também junto com Stanley, que é um senhor escatologista, Antônio Gilberto, ele, em um dos seus livros, ele traz aí, já está com o Senhor, descansa com Cristo, ele traz, em um dos seus livros, uma cronologia, onde ele coloca o tempo que essas igrejas viveram. Éfeso, por exemplo, a primeira igreja, ela foi a igreja do 1º século. Ele chamou a igreja de amor esquecido, porque é uma igreja que amava muito, mas depois ela passou a enriquecer em obras e deixou o amor. Essa noiva do Cordeiro viveu esse comportamento que foi prefigurado na igreja de Éfeso no 1º século.
Do primeiro século até o ano 312, Antônio Gilberto coloca aqui que a igreja Esmina, a igreja perseguida, ela viveu de 100 a 312. Foi a fase que a igreja de Cristo teve o seu comportamento representado por Esmina. A igreja viveu de 100 a 312, um modelo idêntico que Esmina vivia no ano 95. Não é complicado para você entender o porquê das igrejas na carta. Pérgamo, a igreja mundana, ela viveu de 313 ao ano 600 depois de Cristo. O comportamento de Pérgamo nesse período foi prefigurado, foi representado no comportamento da igreja de Pérgamo no ano 95. A igreja de Cristo viveu nesse comportamento que a igreja de Pérgamo vivia no ano 95. E assim são todas as igrejas que representaram no ano 75, 95, o comportamento que a igreja ia passar até o arrebatamento. Nós temos aí a igreja de Sardes, que é a igreja morta. Primeiro tem a Tiatira, que é chamada profana. Ela viveu de 600 a 1517. A igreja chamada profana. Quando chegou aqui em 1515, veio a reforma protestante. Martinho Lutero, um monge alemão, não aguentou mais e foi fazer uma separação, foi purificar a igreja. Aí, a partir daí, começou a reforma protestante no mundo inteiro, a partir de Martinho Lutero, no ano 1517, a igreja profana. Sardes, a igreja morta, ela representa os tempos de 1518 a 1750. Como que ele achou? Por causa do comportamento da igreja nesse período se assemelhar ao período das igrejas no ano 95. Hoje nós temos a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia vivendo juntas o último período, a última fase da igreja para o arrebatamento. Essas outras fases passaram. A única igreja que não foi repreendida é a igreja de Filadélfia. Ela é a igreja que representa a noiva do arrebatamento no comportamento. Uma igreja avivada, uma igreja missionária, uma igreja que não negou o nome. Essa é a igreja que será arrebatada. Composta com todo o povo, tribo, língua e nação. Não tem placa essa igreja. Essa igreja é tirada de um comportamento santificado daqueles que quiseram Cristo e aceitaram o seu sacrifício. Tá? Então, nós vivemos hoje o período da igreja de Laodiceia, junto com a igreja de Filadélfia, que se estende agora, nesses últimos anos, reta final, até o arrebatamento da igreja, tá? Então, o livro de Apocalipse, quando o anjo fala para João escrever o que você vê, escreve no livro, está no versículo 11, e envia o livro para 7 igrejas que estão na Ásia. Há quem pensa que as 7 igrejas da Ásia receberam apenas uma carta cada uma. Não. O livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. Cristo estava no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas. Os 7 pastores representam 7 tempos da igreja. Cristo exorta os pastores no período da igreja, desde o primeiro século até o arrebatamento. Essa palavra é viva, ela é atuante nesses dias. Então, tudo ali era representativo. Simbolizava a igreja, prefigurava a igreja até o dia do arrebatamento, tá? O livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, por quê? Porque ele está aqui para nós. Porque entregando o livro a 7 igrejas, estava entregando para nós. Revelando as profecias que trouxe revelação, descortinando o futuro, estava revelando para nós. Então, tudo que João viu sobre o fim do mundo, sobre o último, a grande tribulação, o juízo final, tudo que ele viu, ele escreveu em um livro. Enviou para quem? Para 7 igrejas que estavam na Ásia. Por quê? Porque representava nós. O livro foi enviado para nós. Enviado para 7 igrejas, enviado para nós. O Cordeiro que estava no meio, Cristo que estava no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas, Cristo está no meio da igreja durante os 7 tempos, durante as 7 fases. Ele permanece. Os pastores que foram exortados desde o princípio e vão ser até o arrebatamento. Tudo prefigurava, tudo simbolizava a igreja até o arrebatamento. Por isso que essas 7 igrejas estão no livro de Apocalipse, tá?
Deus abençoe vocês. Breve nós estaremos aqui de volta com outro vídeo sobre escatologia. Se você gostar do vídeo, compartilhe, envie para alguém que tenha dúvidas sobre essas coisas, tá? E manda para frente para as pessoas serem informadas, tá? Muito em breve nós estaremos de volta com mais um vídeo do Apocalipse sobre escatologia, tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima, permitindo o Senhor nosso Deus.